Minha esposa tramou com minha família para me internar e ficar com minha herança. Eu revidei silenciosamente. Eu jamais poderia imaginar que a minha esposa e minha própria família seriam capazes de algo tão perverso. Mas lá estava eu, em silêncio absoluto, parado atrás da porta do escritório em casa, ouvindo claramente as vozes que eu mais confiava tramando minha ruína. Aquele dia havia começado de maneira perfeitamente comum. Acordei cedo, tomei café com Luísa, minha esposa há 12 anos, e conversamos trivialidades sobre nossos planos para as férias. Ela me beijou antes de sair, dizendo que iria resolver algumas coisas com minha irmã. Nada parecia estranho até aquele momento, afinal, eram próximas desde o início do nosso casamento. Passei a tarde no meu escritório doméstico, analisando investimentos e revisando contratos. Minha vida sempre foi confortável, fruto do trabalho duro e das oportunidades que tive. Minha família tinha patrimônio considerável, e após a morte do meu pai, tornei-me responsável por administrar toda a herança e os negócios da família. Luísa sempre esteve ao meu lado, aparentando ser o meu suporte e maior confidente. Mas naquela tarde, o destino resolveu me abrir os olhos. Levantei-me para pegar café quando ouvi a voz de Luísa conversando no telefone na sala ao lado, com um tom incomum de urgência. Ele nem desconfia, Ana. Se fizermos tudo certinho, logo os advogados estarão convencidos de que ele não está mentalmente estável. Ana era minha irmã mais velha, alguém que sempre considerei um modelo de integridade. Meu coração disparou instantaneamente. Precisamos só garantir que os médicos estejam do nosso lado, continuou Luísa, mais calma do que nunca. Com a internação aprovada, teremos controle total sobre tudo. Afinal, quem vai acreditar nele depois que for oficialmente diagnosticado? Senti meu estômago afundar. Segurei minha respiração para não fazer barulho. Tudo parecia surreal. A mulher que eu amava e minha irmã, as duas pessoas que tinham minha confiança absoluta, planejando minha destruição por dinheiro. Não se preocupe, Ana. Já temos testemunhas suficientes para comprovar as instabilidades dele. Luísa falava tranquilamente, como se estivesse discutindo algo banal. A família inteira está conosco. Basta ter paciência. Recuei lentamente, voltando para meu escritório e fechando a porta em silêncio. Minhas mãos tremiam violentamente. Eu estava atordoado demais para chorar ou mesmo sentir raiva naquele instante. 1000 perguntas se agitavam na minha cabeça. Como pude ser tão cego? Quem mais estava envolvido? Mas algo dentro de mim insistiu que eu não poderia reagir imediatamente. Respirei fundo várias vezes, tentando acalmar meu coração acelerado. Eu precisava entender até onde aquele plano iria, quem estava por trás dele, e por que me queriam fora do caminho tão desesperadamente. Olhei ao redor do escritório, para a mesa repleta de papéis e fotografias da minha vida aparentemente perfeita. Naquele instante, percebi que aquela perfeição era apenas uma fachada. Tudo o que eu tinha construído estava em risco. Naquele mesmo dia, decidi que permaneceria em silêncio absoluto. Fingiria ignorância e reuniria provas. Eles não faziam ideia, mas haviam cometido um erro fatal, subestimaram a minha capacidade de reagir. A guerra havia começado. E desta vez, eu estava pronto para vencer. Os dias seguintes passaram como se eu estivesse mergulhado num estado constante de sonho ruim. Eu acordava ao lado de Luísa, fingindo sorrisos e gestos normais, enquanto minha mente revisava obsessivamente aquela conversa terrível. Era quase impossível aceitar que minha esposa, aquela que me abraçava e sorria com tanta doçura, pudesse estar conspirando contra mim com minha irmã e o resto da minha família. Inicialmente, tentei racionalizar. Talvez eu tivesse entendido errado ou interpretado exageradamente. Talvez fosse algum tipo de mal-entendido, pensei, quase tentando me convencer. Mas todas essas dúvidas se desfizeram quando, 2 dias depois, encontrei o documento que mudaria tudo. Eu estava sozinho em casa, Luísa tinha ido ao cabeleireiro. A sensação de inquietude me levou até seu pequeno escritório particular, onde ela guardava documentos pessoais e administrava suas atividades. Abri cuidadosamente a gaveta inferior da escrivaninha, algo que nunca teria feito antes, mas agora era inevitável. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir cada pulsação em meus ouvidos. Entre pastas e papéis comuns, achei uma pasta discreta, sem identificação. Dentro, encontrei documentos médicos detalhados com meu nome, relatórios falsificados atestando crises de ansiedade inexistentes, comportamento instável e, pior ainda, assinaturas de médicos que eu nunca havia visto antes.
Havia também cópias de testemunhos falsos preparados por membros da minha própria família, incluindo minha irmã e até mesmo meu irmão caçula, Henrique, afirmando episódios de agressividade e paranoia da minha parte. Senti um enjoo profundo. A sala parecia girar enquanto eu lia aquelas mentiras escritas tão meticulosamente. O plano deles estava avançado, detalhado e assustadoramente real. Não estavam simplesmente me prejudicando, estavam preparando tudo para me incapacitar oficialmente, afastando-me de qualquer possibilidade de defesa. Fechei cuidadosamente a pasta e coloquei tudo no lugar exatamente como encontrei. Minhas mãos tremiam de raiva, mas eu sabia que reagir agora seria suicídio estratégico. Voltei ao meu escritório e comecei imediatamente a traçar um plano. Se eles jogavam sujo, eu também precisava ser astuto. Contratei discretamente um investigador particular, um profissional recomendado por um advogado de confiança com quem havia trabalhado antes. Expliquei toda a situação de maneira objetiva, apesar da vergonha e dor profundas que sentia ao contar os detalhes. Ele prometeu sigilo absoluto e começou imediatamente a reunir provas concretas. Telefones grampeados, câmeras escondidas em locais estratégicos da casa, registro de encontros suspeitos entre Luiz e minha família em locais afastados. Cada detalhe coletado era armazenado cuidadosamente, formando lentamente uma imagem aterradora, mas absolutamente clara, da traição que eu sofria. Enquanto isso, eu precisava continuar fingindo para minha esposa que estava completamente desavisado. Era exaustivo mentalmente, mas necessário. À noite, quando deitávamos na cama, Luísa sorria e falava sobre planos futuros, enquanto eu lutava para controlar minha expressão, esforçando-me para que meus olhos não traíssem meu verdadeiro sentimento. Em alguns momentos, quase desabei emocionalmente, a tentação de confrontá-la era quase insuportável, mas eu sabia que meu plano dependia inteiramente da minha capacidade de controle emocional. Um mês depois, recebi finalmente as evidências mais impactantes do investigador. Áudios e vídeos claros de conversas detalhadas entre minha esposa e familiares sobre como me declarar incompetente e assumir o controle total da herança. Eles riam abertamente da facilidade com que acreditavam estar me enganando. Enquanto escutava aquelas gravações, senti algo dentro de mim mudar profundamente. Não era apenas raiva ou ressentimento, mas também um profundo senso de clareza e determinação. Aquela dor imensa tinha se tornado combustível, e eu sabia exatamente o que precisava fazer a seguir. Naquela noite, enquanto Luísa dormia tranquilamente ao meu lado, fiquei acordado olhando para o teto do quarto escuro, refletindo sobre tudo o que descobri. Aquilo não era só sobre dinheiro, mas sobre traição, respeito e minha dignidade como ser humano. Eu jamais poderia perdoar aquelas pessoas que juravam amor e lealdade, mas planejavam friamente me destruir. Decidi então que minha vingança não seria impulsiva nem emocional, seria metódica, pública e inquestionável. Eu iria expor tudo aquilo da maneira mais dolorosa possível para eles. Não por prazer, mas porque mereciam enfrentar as consequências de seus atos covardes. Enquanto sentia o peso do corpo de Luísa adormecida ao meu lado, tomei uma decisão definitiva: eu iria destruir seus planos diante dos olhos de todos. Só precisava escolher cuidadosamente o momento e o local. Eles me declararam guerra em segredo, mas eu venceria em público. Minha decisão estava tomada, mas agora era o momento mais delicado. Eu precisava planejar cada passo meticulosamente, sem levantar nenhuma suspeita. Luiz e minha família continuavam agindo normalmente, confiantes demais de que eu não sabia de nada. Isso, ironicamente, me dava uma vantagem absurda. Eu podia vê-los claramente enquanto eles ainda estavam completamente cegos diante da minha verdadeira percepção. Comecei a montar discretamente um arquivo completo, detalhando todas as evidências. Áudios, vídeos, relatórios falsos, mensagens de texto interceptadas e fotos dos encontros secretos. Organizei cuidadosamente tudo em um dossiê digital, que guardei em um local extremamente seguro, acessível somente a mim e ao advogado que agora trabalhava ao meu lado. Enquanto isso, o investigador particular seguia monitorando todos os movimentos deles. Ele havia descoberto que o grupo planejava um grande encontro familiar em 2 semanas para discutir a próxima etapa do plano, e eu soube imediatamente que aquela seria a minha oportunidade perfeita. Nesse meio tempo, mantive meu comportamento rotineiro e amigável. Cheguei até a simular momentos de estresse e fragilidade emocional perto deles, exatamente como eles esperavam, deixando-os ainda mais seguros de que estavam certos sobre minha instabilidade. Pude ver claramente o sorriso de satisfação de Luísa cada vez que ela acreditava estar presenciando uma prova da minha fragilidade. Meu coração apertava dolorosamente, mas eu precisava manter a atuação até o fim. 3 dias antes do evento, recebi do investigador um vídeo ainda mais chocante.
Nele, Luiz aparecia num restaurante caro com um advogado contratado secretamente pela minha irmã. Eles conversavam abertamente sobre os procedimentos para acelerar minha internação compulsória, mencionando subornos a médicos e promessas de pagamentos generosos por falsas declarações sobre meu estado psicológico. O desprezo com que minha esposa falava sobre mim durante aquele encontro, descrevendo-me como um peso morto que ela mal suportava, era absolutamente insuportável de assistir. Respirei fundo, fechei o computador lentamente e tentei me recompor. Precisava aguentar firme só mais um pouco. Não havia mais dúvidas nem hesitação agora. Eles haviam cruzado todos os limites imagináveis, e minha vingança seria proporcional à crueldade deles. Com a ajuda do advogado, preparei toda a documentação necessária para garantir minha defesa legal. Ele sugeriu convidar algumas testemunhas neutras ao evento familiar, pessoas respeitadas em nosso círculo social, que seriam fundamentais para validar minha exposição pública e impedir qualquer tentativa de minimizar a gravidade do plano contra mim. Finalmente, o dia chegou. Minha irmã havia marcado uma grande reunião familiar em sua casa, dizendo que era apenas um almoço casual. Luísa, sorrindo como sempre, tentou me convencer a ir dizendo que seria ótimo para relaxar. Concordei imediatamente, fingindo entusiasmo, e ela pareceu extremamente satisfeita, achando que estava me manipulando com facilidade. Cheguei ao evento com minha esposa, sorrindo, cumprimentando a todos calorosamente, enquanto mantinha meu celular gravando discretamente no bolso do blazer. A tensão em meu peito era quase sufocante, mas eu a escondia com habilidade. Enquanto os convidados se acomodavam, pude ver claramente os olhares de cumplicidade silenciosa entre minha esposa, minha irmã e alguns outros familiares presentes, inclusive meu irmão Henrique. Eles estavam tão confiantes, tão cegos pela própria arrogância, que sequer desconfiavam do que eu estava prestes a fazer. Na hora certa, quando todos já haviam se acomodado após o almoço, minha irmã se levantou, pronta para começar um discurso cuidadosamente ensaiado sobre sua preocupação com meu estado emocional. Era exatamente o que eu esperava. No momento em que ela começou a falar, interrompi educadamente, pedindo permissão para dizer algumas palavras primeiro. Claro, disse minha irmã, tentando esconder a surpresa. Pode falar. Levantei-me devagar, respirando fundo. Meu coração acelerou, mas eu estava estranhamente calmo agora. Olhei diretamente para Luiz e minha irmã, que sorriram nervosamente, sem desconfiar que em poucos segundos seus mundos ruiriam completamente. Muito obrigado. Acho importante que todos saibam o que realmente está acontecendo aqui. Todos me olharam confusos, inclusive aqueles convidados externos que eu havia trazido. Sorri calmamente enquanto tirava do bolso um controle remoto e ativava a televisão da sala, onde um vídeo começou a ser exibido claramente diante de todos. Na tela, Luísa e o advogado contratado pela minha irmã discutiam um plano para me declarar mentalmente incapaz, falando abertamente sobre médicos subornados e testemunhos falsos. As vozes ecoavam alto e claro pelo ambiente, deixando todos chocados e perplexos. Luísa tentou correr até a TV para desligá-la, mas já era tarde demais. O silêncio constrangedor que se seguiu ao vídeo foi quase insuportável. Olhei diretamente para minha esposa, minha irmã e Henrique. Eles estavam pálidos, sem reação, completamente humilhados diante de todos que nos conheciam. Como podem ver, minha família decidiu tentar me internar para roubar minha herança. Falei calmamente, com a voz firme e forte, sem nenhum vestígio de insegurança. Tenho mais provas caso alguém precise ver, incluindo testemunhos, áudios e documentos falsificados. Meus advogados já têm cópias de tudo. Todos os olhares se voltaram imediatamente para Luiz e minha irmã, que estavam mudas e paralisadas. Os convidados estavam chocados, alguns já levantando-se indignados, e outros claramente revoltados com a monstruosidade revelada. A vergonha pública deles havia apenas começado. E, pela primeira vez em muito tempo, senti que estava finalmente no controle da minha própria vida novamente. Naquele momento, enquanto o silêncio ainda dominava o ambiente, Luísa finalmente se recompôs, tentando desesperadamente disfarçar a humilhação. Ela ergueu a voz, ainda trêmula e carregada de pânico. Isso é um absurdo. Ele está manipulando tudo. Esses vídeos são falsos. Mas era óbvio para todos que não havia falsidade nenhuma. Minha irmã Ana abaixou os olhos, incapaz de sustentar o olhar de desaprovação que vinha dos amigos e parentes presentes. Meu irmão Henrique se levantou lentamente, antes de sair da sala, murmurou. Me desculpe, eu não devia ter aceitado participar disso. Luísa correu atrás dele, tentando inutilmente manter uma aparência de controle da situação. Alguns convidados se aproximaram para me apoiar, horrorizados com a descoberta da traição.
Outras pessoas decidiram ir embora imediatamente, constrangidas demais para sequer se despedirem dos anfitriões que agora eram claramente vilões na história. Nos dias seguintes, tudo desmoronou rapidamente para os conspiradores. As gravações e documentos que eu havia cuidadosamente reunido foram entregues à polícia e às autoridades legais. Processos civis e criminais foram iniciados contra Luísa, minha irmã e todos os médicos e advogados envolvidos na falsificação e conspiração. Minha esposa foi forçada a deixar nossa casa rapidamente, perdendo o acesso a qualquer bem que pudesse ter adquirido comigo. As investigações revelaram uma trama ainda mais profunda e obscura do que eu imaginava, incluindo tentativa de fraude financeira e falsificação de documentos médicos oficiais. Luísa tentou desesperadamente me contatar, implorando por perdão, tentando dizer que tinha sido manipulada por minha irmã. Não respondi nenhuma mensagem nem aceitei suas ligações. Eu estava decidido, não havia espaço para perdão depois de tamanha traição. Ana, minha irmã, perdeu completamente o respeito de nosso círculo social. Amigos e familiares distantes se afastaram imediatamente, deixando claro que não aceitariam conviver com pessoas capazes de tamanha crueldade e ambição. A pressão pública foi implacável. Reportagens em jornais locais expuseram todos os detalhes da tentativa cruel de me internar e tomar minha herança. A vergonha pública era constante. Minha irmã e Luísa começaram a enfrentar duras batalhas judiciais, gastando fortunas com advogados na tentativa inútil de reverter a situação. Rapidamente descobriram que haviam subestimado não apenas minha inteligência, mas também minha capacidade de resistir e contra-atacar. A cada notícia publicada, cada audiência no tribunal, eu sentia minha dignidade sendo lentamente restaurada. Meus advogados trabalharam incansavelmente, garantindo que minha posição fosse inquestionável e protegendo meu patrimônio. Enquanto isso, a vida financeira e pessoal dos meus algozes se deteriorava de maneira acelerada. Luísa, abandonada por quase todos, acabou isolada e desacreditada. Sem recursos e sem apoio social, tornou-se uma sombra do que fora antes. Minha irmã Ana, que antes era considerada uma referência de ética em nossa família, agora vivia escondida atrás de advogados caros, tentando sem sucesso evitar processos criminais por fraude e conspiração. Henrique, arrependido e humilhado, tentou inúmeras vezes se reaproximar de mim, pedindo desculpas sinceras, mas eu ainda não estava pronto para perdoá-lo. O escândalo também serviu como alerta severo para qualquer um que pensasse em repetir algo semelhante no nosso círculo social. Muitas pessoas começaram a rever seus próprios comportamentos, refletindo sobre a importância da confiança, honestidade e respeito. Eu mesmo recebi mensagens de conhecidos que decidiram revisar contratos familiares, proteger melhor seus patrimônios e valorizar mais quem realmente merecia confiança. Enquanto tudo isso acontecia, me dedicava a reconstruir minha vida com calma. Recebi apoio inesperado de amigos verdadeiros, que se mostraram incrivelmente fiéis e leais durante toda a crise. Percebi então que, apesar da dor profunda causada por aqueles que deveriam me proteger, ainda havia muito pelo que agradecer. Busquei terapia para lidar com as consequências emocionais dessa experiência traumática, reconhecendo que, apesar da vitória, havia feridas profundas a serem curadas. Dia após dia, lentamente, senti minha vida voltar ao normal. Encontrei um propósito renovado em ajudar outras pessoas que passaram por situações similares, oferecendo palestras e orientações sobre como identificar sinais precoces de abuso emocional e financeiro dentro da própria família. Um ano após a grande exposição pública, estava novamente em paz comigo mesmo. A justiça foi feita plenamente, e eu havia recuperado o controle da minha vida. Olhando para trás, percebi que a força que descobri em mim mesmo era algo que eu jamais teria imaginado possuir antes daquela tragédia. Minha família biológica havia traído tudo o que deveria significar o conceito de família, mas em contrapartida, descobri uma nova família composta por amigos leais, advogados competentes e profissionais que me ajudaram a reencontrar a felicidade e segurança emocional. Finalmente entendi que a verdadeira riqueza não estava nos bens materiais que tentaram roubar de mim, mas na dignidade e respeito que reconquistei ao enfrentar corajosamente a maior traição da minha vida. E isso, ninguém jamais poderia tirar de mim novamente. Com o tempo, os efeitos daquele terrível episódio foram gradualmente ficando para trás. Meu coração ainda guardava cicatrizes profundas, é claro, mas também havia surgido uma clareza que nunca antes tive na vida. Cada vez mais percebi a importância de valorizar aqueles que realmente mereciam meu afeto, confiança e atenção. Não havia mais espaço em minha vida para falsas aparências ou relacionamentos superficiais. Os processos judiciais contra Luísa, minha irmã Ana, e os demais cúmplices, finalmente chegaram ao fim.
As sentenças foram duras e exemplares, especialmente para Luísa e Ana, consideradas as mentoras intelectuais da conspiração. Além da pena de prisão em regime fechado por fraude, falsificação de documentos e conspiração criminosa, foram obrigadas judicialmente a fazer reparações financeiras significativas. Confesso que senti pouco prazer ao vê-las enfrentando as consequências dos seus atos, era mais um senso de alívio e justiça do que qualquer satisfação pessoal. Henrique, meu irmão, conseguiu fazer um acordo judicial por sua colaboração honesta e arrependimento sincero, evitando uma pena severa, mas sua vida jamais voltou ao normal. Apesar de tudo, decidi aceitar seu pedido de desculpas em um breve encontro, onde, em lágrimas, ele admitiu sua covardia e implorou perdão. Ainda não era capaz de restabelecer nossa relação anterior, mas aceitei perdoá-lo por minha própria paz interior. Minha rotina mudou radicalmente depois disso. Dediquei parte do meu tempo a atividades de conscientização e apoio a pessoas que enfrentavam problemas semelhantes aos meus. Recebi convites para participar de conferências e dar palestras em eventos de proteção patrimonial e gestão emocional, algo que jamais havia imaginado fazer antes da crise. Minha experiência traumática havia se transformado em aprendizado para outros, o que me trouxe uma satisfação inesperada e poderosa. Um dia, recebi uma mensagem inesperada em meu celular. Era da minha mãe, alguém que havia ficado totalmente à margem daquela situação absurda, por viver afastada e com problemas de saúde. A mensagem dizia simplesmente: "Sempre soube que você era forte. Tenho orgulho de você. Me perdoe por não ter percebido antes o que estavam fazendo." Ao ler aquilo, chorei pela primeira vez desde que tudo aconteceu. Não era tristeza, mas uma emoção que misturava alívio, gratidão e afeto profundo por saber que, no meio daquele caos, ainda existia alguém da minha família que realmente me amava e compreendia. Decidi visitá-la poucos dias depois. Nosso encontro foi emocionalmente intenso. Passamos horas conversando abertamente sobre tudo o que havia ocorrido. Ela me ouviu atentamente, segurando minha mão com força, enquanto expressava sua revolta e vergonha pelo comportamento dos filhos que ela própria havia criado. Prometi a ela que cuidaria pessoalmente de sua saúde dali em diante, garantindo-lhe segurança e conforto pelo resto de sua vida. Esse reencontro me ajudou a fechar o último capítulo emocional que ainda me mantinha preso ao passado. Após isso, decidi fazer uma viagem longa, sozinho, para refletir e me conectar comigo mesmo novamente. Passei semanas conhecendo lugares novos, culturas diferentes, e especialmente, pessoas que não faziam ideia de quem eu era ou do que eu tinha passado. Essa experiência foi libertadora e crucial para meu processo de cura emocional. Ao voltar, vendi a casa onde tudo aconteceu e me mudei para um lugar mais tranquilo e modesto. Não precisava mais daquela ostentação que havia traído tanta ganância e maldade. Minha vida passou a ser simples, tranquila e profundamente gratificante. Comecei a escrever sobre minha experiência, com o objetivo de transformá-la em um livro, pois acreditava que aquilo poderia ajudar outras pessoas a reconhecerem sinais precoces de manipulação emocional e financeira. Hoje, olhando para trás, percebo que aquele período sombrio da minha vida, apesar de devastador, trouxe um aprendizado imenso. Me tornei mais atento às intenções por trás das palavras e das ações das pessoas, mais empático com as dores alheias, e principalmente, muito mais forte emocionalmente. Percebi que nossa verdadeira força não vem da ausência de sofrimento, mas sim da nossa capacidade de superá-lo. Ao refletir sobre tudo, concluí que eu jamais escolheria passar por aquilo novamente, mas também entendi que não seria quem sou hoje sem aquela dolorosa experiência. Tenho consciência plena do valor da minha paz e dignidade, e nunca mais permitirei que ninguém as coloque em risco novamente. Finalmente, posso afirmar com segurança que sou uma pessoa melhor, mais sábia e infinitamente mais forte do que jamais fui. Não carrego mais rancor ou ressentimento, apenas a gratidão por ter sobrevivido a tudo e pela oportunidade de transformar minha dor em força para ajudar outras pessoas. Agora, minha vida segue em frente com leveza e propósito, construindo um futuro longe das sombras do passado e próximo à luz de uma nova e promissora realidade. Com o livro publicado, minha história alcançou mais pessoas do que eu jamais imaginei. Recebi centenas de mensagens emocionadas de leitores que, graças ao meu relato, puderam reconhecer sinais de manipulação emocional e financeira em suas próprias vidas. Muitas dessas histórias eram extremamente dolorosas, e eu percebi que o que havia acontecido comigo não era algo isolado. Essa nova missão de ajudar pessoas a se protegerem e reagirem adequadamente tornou-se um propósito profundo, me dando um sentido de realização e paz interior incomparáveis. Surpreendentemente, nesse período, comecei também a receber contatos de antigos conhecidos que haviam se afastado após a exposição pública do escândalo familiar.
Pessoas que inicialmente não souberam como reagir ou tiveram medo de se envolver em meio ao caos agora buscavam uma reaproximação sincera. Decidi acolher com carinho aqueles que realmente demonstravam arrependimento genuíno pela distância e que mostraram verdadeira disposição para reconstruir pontes de confiança. Entre essas reconexões estava Clara, uma velha amiga de infância, com quem eu não falava há muitos anos. Clara tinha passado por um divórcio complicado e, por conta disso, havia se afastado completamente do nosso círculo social. Ela se aproximou após ler meu livro e confessou que havia se identificado profundamente com o sofrimento descrito em minha história. Começamos a conversar regularmente, e aos poucos percebi que tínhamos muito mais em comum do que eu havia imaginado inicialmente. Essas conversas com Clara evoluíram para encontros casuais, onde compartilhávamos nossas experiências pessoais, frustrações, sonhos e aprendizados. Aos poucos, uma conexão especial e inesperada se formou entre nós. Clara entendia profundamente minhas cicatrizes emocionais, assim como eu compreendia as dela. Pela primeira vez desde aquela traição devastadora, senti meu coração aberto novamente para sentimentos que havia jurado nunca mais permitir em minha vida. Após meses de convivência tranquila e honesta, nossa relação se tornou algo mais sólido e significativo. Não era como antes, não havia pressa nem expectativas exageradas, apenas respeito mútuo e um sentimento sereno de confiança e compreensão profunda. Eu finalmente estava pronto para seguir em frente emocionalmente, permitindo-me ser feliz novamente ao lado de alguém que genuinamente compreendia o valor da lealdade, respeito e honestidade. Cerca de um ano após nos conhecermos novamente, em um jantar tranquilo em casa, Clara segurou minha mão e disse, com lágrimas nos olhos: "Eu sei o quanto você passou, mas quero que você saiba que jamais estará sozinho novamente. Eu estarei ao seu lado, não importa o que aconteça." Essas palavras foram como uma cura definitiva para as últimas feridas que ainda restavam em meu coração. Finalmente entendi que, apesar de tudo, a vida ainda reservava momentos maravilhosos para mim. O amor verdadeiro ainda era possível, e eu estava plenamente disposto a vivê-lo intensamente. Hoje, anos depois daquele episódio terrível que poderia ter destruído minha vida para sempre, sou profundamente grato pelo caminho que percorri. Não pela dor que sofri, obviamente, mas por tudo que consegui aprender, crescer e transformar em algo positivo e significativo para mim e para outras pessoas. Minha vida com Clara tornou-se tranquila e cheia de pequenos momentos felizes, construída em bases sólidas de respeito e confiança absoluta. Olho para trás e vejo claramente que a tragédia que enfrentei foi também a maior transformação da minha vida. A traição familiar foi devastadora, mas me ensinou a valorizar quem realmente importa e me deu forças para ajudar outras pessoas que precisavam urgentemente de uma luz em meio à escuridão emocional em que se encontravam. Atualmente, continuo dedicando parte do meu tempo a palestras, apoio psicológico e financeiro às vítimas de abusos emocionais semelhantes ao que eu sofri. Meu relacionamento com Clara é saudável e feliz, e minha mãe, que hoje vive tranquila e confortável sob meus cuidados, sempre repete orgulhosa que nunca teve dúvidas sobre minha capacidade de superar tudo. A lição mais importante de tudo que vivi é que, mesmo após as maiores tempestades emocionais, sempre há esperança. A vida pode ser restaurada, a felicidade pode ser reconquistada, e a paz é possível, não importa o tamanho das cicatrizes. Agora, finalmente, posso afirmar com convicção que fechei definitivamente aquele capítulo doloroso da minha vida. Hoje, sou uma pessoa plena, feliz e realizada, e jamais permitirei novamente que qualquer pessoa destrua o equilíbrio que conquistei. Porque, no fim das contas, descobri que a verdadeira riqueza da vida não é a herança financeira que quase me roubaram, mas sim a capacidade de amar novamente, confiar novamente e viver novamente com coragem e alegria. E isso, ninguém jamais poderá tirar de mim outra vez.